Olá, alunos da disciplina de análise de dados do curso de gestão de dados da Universidade Federal do Piauí. Vamos começar a nossa aula de extração de dados da internet. Eu sou o professor Arlindo Magalhães e aqui estão os meus contatos em caso de dúvidas após a aula. Nessa aula, nós vamos ver como extrair dados da internet em páginas HTML através de Python, né? Então, antes de começar, eu queria mostrar para vocês como a página web é escrita, né? Então, por exemplo, essa página aqui web que está nesse navegador, ela é escrita utilizando HTML, que é essa linguagem que está aqui, né? HTML é uma linguagem que possui tags de marcação de texto, ela é bem simples. E eu vou mostrar agora para vocês o básico de HTML. Então, HTML é escrito em tags, nós temos esse menor e maior aqui. Entre esse menor e maior existe o texto, que é a nossa tag, né? Um textozinho, no caso esse HTML, ele sinaliza que é o início do conteúdo de uma página web e o barra HTML, o final da página web. E dentro do HTML nós temos a tag head, tag de cabeçalho, né? Então entre head e barra head nós temos informações sobre a página web, como por exemplo aqui dentro na tag title nós temos o título da página web. Então esse títulozinho que aparece aqui na barra, né, aqui em cima, que é o 2.1 extraindo dados da internet Jupyter Notebook, ele fica aqui nessa tag title. Depois da tag de cabeçalho, nós temos a tag body, que entre barra e barra body estão todo o conteúdo visível na nossa página web. Então tudo isso aqui que está sendo visualizado na página web está escrito aqui dentro do bar e barra, né? Barra bar, né? Então nesse caso aqui nós temos duas tags de parágrafo, dois parágrafos, né? O primeiro está escrito, ele tem Joel Gross e Data Science, né? Então nessa página só vai aparecer essas duas frases aqui, né? E nessas duas tags especificamente, elas ainda podem ter algumas informações, né, como o ID, né, essa primeira tag parte de parágrafo tem o ID com o conteúdo do autor e a segunda ID com o conteúdo subject, assunto. Eu recomendo que quem não conhece HTML, não é familiarizado com HTML, que procure algum cursozinho básico aí na internet, tem alguns cursos de algumas poucas horas você conseguir aprender, ou melhor, compreender pelo menos as tags básicas de HTML. Então, para extrair dados de uma página web, ou seja, para extrair esses dados aqui de HTML, nós vamos utilizar a biblioteca BuildSoap, né? Aqui está um link com algumas informações a mais, quem quiser conhecer melhor a biblioteca. E também vamos usar a biblioteca Request, né? Que também está um link para quem quiser aprender mais, ler mais sobre requests. E aqui estão comandos básicos de instalar a BuildSoap, para caso você não tenha essa biblioteca instalada no seu computador. Além disso, nós vamos utilizar também o analisador HTML5 Live, né? Já que o analisador interno de Python não é tão bom, não é tão flexível, ele não trabalha muito bem com formatação, nós vamos utilizar esse analisador aqui. Para instalar ele, está aqui o comandozinho básico para instalar esse analisador, instalar também o BuildSoap e Request, tá? Dá para instalar tudo de uma vez. Então, nessa nossa aula, nós vamos extrair dados dessa página web que está nesse link aqui. Vou clicar aqui para a gente ver. Então, está aqui, né? Um HTMLzinho básico, semelhante ao que eu expliquei para vocês. Está aqui o HTML, o cabeçalho com o nosso título. Nós temos aqui o body, barra body, então esse aqui é o corpo, é o que vai ser mostrado na nossa página web. Ele tem um H1, que é um título, onde tem get data, né? Obtendo dados. E temos algumas divs, né? Temos 4 divs, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Nessa primeira ela tem uma class explanation, e dentro dessa div tem o texto, isto é uma explicação, this is an explanation. E nessa segunda div, que ela possui uma classe com a informação comment, temos a segunda frase, this is a comment, isto é um comentário. Na nossa terceira div,
ela tem a classe do tipo Contents, né? E temos dois parágrafos, onde temos This is the first paragraph, este é o primeiro parágrafo, This is the second paragraph, esse aqui é o segundo parágrafo, e dentro de cada um desses parágrafos nós temos informações. Aqui nós temos ID igual a P1 e class igual a importance. E por último, nossa última tag, ela tem uma class signature, e nós temos 3 spans, né? No primeiro nós temos o nome, segundo o Twitter e no terceiro o e-mail. Então voltando aqui para o nosso notebook, agora que nós já sabemos o conteúdo que tem de dados que nós vamos extrair na URL, vamos começar a extrair esses dados. Então para começar nós vamos importar a biblioteca request e vamos atribuir essa variável aqui, o nosso link de onde nós queremos extrair os dados, com a página que nós queremos extrair os dados. Nessa biblioteca HTML, nós vamos armazenar o conteúdo dessa página web, né? Então, para isso, nós vamos dar um requests.get, passando a URL, e vamos dizer que queremos o texto da nossa página web. Então, executando, aquele HTML que eu acabei de mostrar para vocês daquela página está aqui, né? Só que está tudo misturado, como tudo se fosse uma norminha, até ruim de ver, né? Então vamos dar uma melhorada agora nisso, usando a biblioteca BriefSoap e o analisador HTML5 livre. Inicialmente vamos importar a biblioteca BriefSoap e nessa variável soap vamos dar um BriefSoap passando o nosso texto HTML que nós pegamos da web e usando o nosso analisador HTML5 livre, né? Isso vai ser jogado nessa variável soap aqui. E mostrando ela, dá para ver que agora ela está mais bem formatada, né? Melhor da gente entender. Então, tá aqui a nossa página, já está, lá da web já foi pega, está nessa variável soap. Agora, com todo esse conteúdo aqui nessa variável, nós podemos começar a extrair dados específicos dessa página web, né? Desse texto da página web. Vamos começar pegando o primeiro parágrafo, né? Então, dando um soap.find e passando a tag P do parágrafo, nós podemos pegar a tag com o primeiro parágrafo. Então, está aqui aquele primeiro parágrafo que a gente veio, que tem escrito este é o primeiro parágrafo, está aqui lá completinho. Mas, muitas vezes, nós não queremos a tag completa, nós queremos apenas o conteúdo da tag, né? Então, ao invés de dar um find P, eu poderia dar um soap.text, que eu pegaria apenas o texto da nossa tag. Então, executando aqui, está aqui, eu peguei apenas o conteúdo da tag. Também, muitas vezes, nós não queremos especificamente, nós queremos o texto inteiro, nós queremos uma palavra específica do texto. Então, para pegar uma palavra específica do texto, eu deveria separar essas palavras aqui, né? Para isso, eu posso do soap.p.text também passar o comando split. Ele vai quebrar esse texto em várias palavras e colocar tudo no vetor, né? Então tá aqui a mesma frase, só que o vetor separando as palavras, né? E agora eu poderia pegar uma palavra específica, como por exemplo a primeira palavra do texto, né? Passando aqui o índice 0, que é o índice da primeira palavra, que é a this. Então tá aqui, né? Então voltando aqui, deixa aqui para ficar bonitinho, tá aqui a frase inteira. Eu também posso querer pegar o conteúdo de um ID do parágrafo, né? Lembrando que aqui no primeiro parágrafo nós temos o ID igual a P1. Vamos supor que eu quero pegar esse valor aqui do ID do parágrafo, né? Então eu poderia dar um soap.p passando ID e informando que eu quero saber quem é esse ID. Então tá aqui, ele disse que esse ID é P1. Ou eu poderia também, de forma semelhante, fazer soap.id.getID, né? Ele também pegaria o valor do primeiro ID, que é P1. Mas muitas vezes eu não quero só um parágrafo, né? Eu posso querer todos. Então eu posso dar um soap.findAll passando até que eu quero pegar. Então eu vou pegar aqui encontrar todos os parágrafos, né? Eu passei a tag P. Então ele vai mostrar aqui então, todos os parágrafos, que são só 2, em uma lista, né? Então temos 2 elementos aqui. Se eu quisesse pegar só o primeiro parágrafo, eu passaria, por exemplo,
aqui entre colchetes, 0, que é o índice do primeiro parágrafo, né? Então, posso pegar ele especificamente aqui, usando essa lista. Eu posso também querer filtrar quais parágrafos que eu quero, né? Que eu peguei todos, mas se eu quiser pegar apenas os parágrafos que, por exemplo, possuem o ID, né? A gente sabe que é só o primeiro que tem ID, né? O segundo tem uma classe, né? Um class. Então, eu posso fazer esse filtro. Então, eu vou dizer que eu quero os P's para cada P que está dentro de SOAP, dessa lista, né? De todos os parágrafos. E se esse P que eu vou obter, ele tem um ID. Então, fazendo isso, vai me filtrar apenas os parágrafos que têm algum ID, né? Eu poderia também aqui colocar, por exemplo, uma class. E retornaria todos os que tem class, né? Que no caso só tem um indicado nesse meu texto, ou nessa minha página web, né? Eu poderia também filtrar determinadas classes, né? Então, nesse caso aqui, eu dando SOAP P, eu passo esse dicionário onde eu digo que eu quero as classes que são do tipo important, né? Então, além de filtrar todas as classes, os parágrafos que possuem classes, ainda vão ser apenas as classes que são do tipo important, né? Elas vão jogar tudo isso nessa variável aqui. Então, no caso, eu só tenho uma, né? Então, ele pegou aqui ela. Eu poderia também fazer o seguinte, botar aqui D, que tem a informação P1, né? Então, ele pegou todas as classes aqui que tem D igual a P1. Adicionalmente, eu poderia também, filtrar classes usando esse comando aqui de uma maneira mais curta, né? Então, eu pego todos os parágrafos cujas classes são importantes, né? Então, ele tem o mesmo efeito desse anterior, só que ele só vai funcionar para classes, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, P1, que é o valor do ID, ele não vai retornar nada, né? Porque ele pensa que está querendo uma classe que é P1, né? Que não existe. Na verdade, isso aqui é um ID. E para finalizar, tem essa outra maneira de fazer isso aqui que a gente já fez, usando esse comando. Então, estou pegando todos os P's, para cada P em SOAP, que é do tipo, que eu vou estar filtrando P aqui, né? Essa variável P, eu vou estar pegando a tag do tipo P. E se o valor important estiver dentro do p.getClass, né? GetClass aqui desse dicionário. Então, fazendo isso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente e vou obter todas as classes com o valor important. Bem, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Na próxima aula eu vou mostrar como usar isso aqui em um estudo de caso, como pegar dados de uma página web específica, vou mostrar um estudo de caso. E recomendo que vocês cliquem nesse link aqui e aprendam um pouco mais sobre a biblioteca BriefSoap. Nesse link a gente tem várias informações, vários outros exercícios, semelhantes a esse que eu fiz com vocês, mas mostrando até mais exemplos, né? Então, recomendo que vocês se aprofundem um pouco mais em BriefSoap. Bem, era basicamente isso que eu queria mostrar. Muito obrigado pela atenção e espero que tenham gostado desta aula.